Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos hoje, se eu não me engano, na 33ª aula. Que bênção, quanto tempo já estamos juntos. Parabéns para você que não desistiu, que perseverou, que abriu mão de fazer outras coisas em casa para estar aqui, conhecendo mais da palavra de Deus, tendo mais intimidade com o Senhor. E eu creio que grandes coisas cada um de nós colherá por essa escolha. E nós gostaríamos de lançar um desafio para vocês. Nós gostaríamos muito de saber se existe algum versículo, alguma passagem na Bíblia que tenha tocado vocês profundamente, ou que tenha tocado agora, ou que alguma passagem da vida de vocês os ajudou, e gostaríamos que vocês enviassem para nós. Para os mais ousados, para os que tiverem coragem, nós vamos ainda lançar um desafio que é o seguinte: vocês vão pegar esse versículo que vocês gostam muito, ou que marcou a vida de vocês, vocês vão decorar esse versículo e vão mandar um vídeo para nós, com vocês gravando com a fisionomia de vocês, né, com o rostinho de vocês, falando esse versículo, só que sem ler, memorizando, tá bom? Esse é um desafio lançado para os mais ousados, para os menos tímidos. Eu vou ser a primeira na próxima aula, então eu já vou ser a primeira a gravar esse vídeo com o versículo decorado. E eu encorajo você a fazer o mesmo e mandar para nós, porque toda aula a gente vai postar ou alguém que gravou o vídeo e a gente vai mostrar para vocês, desafio concluído, ou se você tem vergonha, é um pouquinho mais tímido, não tem problema. Manda para nós por escrito o versículo e nós vamos também ir mostrando a cada aula qual versículo falou com você, e eu tenho certeza que esse versículo também falará com muitas pessoas. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, eu espero que vocês aceitem o desafio e nós contamos com a participação de todos. E agora eu queria começar o nosso estudo fazendo uma oração e pedindo para que Deus nos abençoe. Amém, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui livres para poder estudar a tua palavra, conhecer mais do teu nome, conhecer mais do poder que tem o teu nome, conhecer o amor que o Senhor tem por nós, que nós possamos ser transformados através da tua palavra, que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor através da leitura da Bíblia e que possamos sim, Deus, conhecer-te mais, sermos cheios do seu amor, para que possamos dar ao próximo tudo o que o Senhor tem nos acrescentado, Jesus. Perdoa os nossos pecados, as nossas incredulidades. Perdoa, Senhor, quando nos afastamos de Ti. Mas queremos sim nos aproximarmos do Senhor, conhecer tudo que o Senhor tem para nós e reconhecer que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor deu a sua vida por nós e o que o Senhor nos ama incondicionalmente, que possamos sentir esse amor para que toda ansiedade, toda depressão, tudo que não vem de Deus saia dos nossos corações. Que nenhum, Deus, que nenhum dos meus irmãos saia dessa aula como entrou. Que saia diferente, que saia modificado, que saia feliz, em paz, com esperança, crendo que o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. É o que eu oro, peço e já agradeço em nome de Jesus. Com vocês agora, o meu excelentíssimo marido, Luiz. Deus abençoe. Olá, pessoal. Boa noite, graça e paz. Eu espero que todos estejam bem. Amém, queridos? Dando continuidade, hoje nós falaremos no livro de Esdras. O livro de Esdras, ele foi o autor do livro de Esdras foi o próprio Esdras. A data do livro é de 460 a 444 anos antes de Cristo. E o título desse livro é O Livro da Restauração, ou A Restauração de um Remanescente. Eu já gostaria que você guardasse no seu coração uma coisa: o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é um Deus da restauração. Saiba que Ele tem o poder de restaurar todas as coisas, tudo aquilo que foi roubado, que foi perdido, que foi destituído. Se Ele quiser, se for da vontade dEle, Ele tem o poder de restaurar em nossas vidas. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, por algum problema, não temas.
Somente acredite que o Senhor é vivo, que Ele ama a tua vida. Se ajoelhe, busque, clame, porque Ele tem o poder de restaurar todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Amém? Nós paramos na última aula de 2 Crônicas, tudo que nós vimos ali, desde a da morte de Salomão e todos os reis, foi um período muito difícil para o povo de Deus, por causa do pecado, e nós vemos ali a mão do Senhor pesando sobre a vida do seu povo por causa dos pecados. Mas agora nós veremos o outro lado, que é o lado da restauração de Deus, do amor de Deus, do reconcerto que Deus fez com o seu povo por causa da sua misericórdia. Amém? Então eu estou pondo aqui na tua tela agora o esboço do livro de Esdras. Então nós podemos dividir o livro de Esdras em duas partes. A primeira parte é a restauração do templo. Então nós temos do capítulo 1 até o capítulo 2, nós temos ali o primeiro regresso a Jerusalém. Ou seja, eles estavam cativos na Babilônia e eles começaram a voltar para Jerusalém. Do capítulo 3 ao capítulo 6, nós vemos a construção do templo, aquele templo que foi destruído, o templo de Salomão, que foi destruído, agora eles começam a reconstruir este templo. Na segunda parte do livro, né, a gente trata sobre a reforma do povo. Então, ali do capítulo 7, nós vemos o segundo regresso a Jerusalém, e do capítulo 9 ao capítulo 10 nós vemos a restauração do povo. Em resumo, nós temos dois grandes blocos nesse livro. O primeiro bloco, a restauração do templo, ou seja, Deus pede para que o povo restaure o seu templo, e no segundo bloco é a reforma do povo. Aqui é a restauração do lado espiritual do povo. Na linha de baixo eu estou pondo uma outra linha do tempo para vocês entenderem de uma forma mais clara alguns acontecimentos importantes nesse período, que começa ali em 538 a 515 anos antes de Cristo. O que aconteceu aqui? Zorobabel lidera o primeiro regresso da Babilônia para Jerusalém, e aqui é uma coisa interessante, neste período nós temos a história de Esther. Nós não vamos entrar no contexto agora, mas é importante aquilo que eu tenho dito para vocês aula após aula. O livro da Bíblia, ele está interligado, os acontecimentos estão interligados. O que eu quero dizer com isso? Se você que já tem um pouco de conhecimento da Bíblia, já leu alguma vez a Bíblia, talvez você se deparou com esse lindo livro de Esther. E aqui é aquela pergunta que eu tenho feito para vocês e trazido a reflexão. Se você quer entender a Bíblia, o contexto dela, não adianta você pegar simplesmente o livro de Esther e estudar ele. Você tem que entender o contexto. É que você já sabe que o contexto do livro de Esther, né, o contexto histórico na linha do tempo, faz parte do retorno do povo de Deus da Babilônia para Jerusalém. E aqui na segunda metade ali do livro, nós temos, no período de 457 anos de Cristo, nós temos Esdras liderando o segundo regresso. E depois disso nós temos o livro de Neemias, que é o terceiro regresso do pessoal do cativeiro para Jerusalém. Ou seja, teve 3 grandes regressos, e cada regresso Deus pediu para eles fazerem algo específico: restauração do templo, reforma do povo e as construções dos muros. O povo judeu, ele trata este livro de Esdras junto com o livro de Neemias, mas está separado, mas as histórias estão conectadas. E qual que é o versículo chave do livro de Esdras, que estou projetando na tua tela? Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Então Esdras foi uma pessoa que liderou o
povo de Deus, no retorno para Jerusalém, este homem foi usado por Deus para retransmitir a palavra, restaurar a parte espiritual através dos ensinamentos das Escrituras. E aqui uma coisa muito importante: se você quer fazer a diferença na vida de uma pessoa, e se você quer ter a sua vida abençoada, siga esse exemplo de Esdras. Estude a lei do Senhor, obedeça aos seus decretos e conte isso para outras pessoas. Não existe nada mais profundo, nada que faça mais a diferença na vida de uma pessoa do que transmitir a palavra de Deus. 3 ensinamentos muito importantes em poucas linhas. Decidir estudar a lei do Senhor. E glória a Deus pela sua vida que você está fazendo isso nessa noite. Mas não faça apenas nesta noite. Continue fazendo isso todos os dias. Obedeça a ela e ensine esses decretos para outras pessoas. Luiz, você está dizendo que eu preciso formar uma sala de aula para ensinar as pessoas? Glória a Deus se você fizer isso. Mas também você pode começar pela sua própria família. Compartilhe, ensine e tenha certeza que Deus se agradará disso e algo grande acontecerá. Marcas profundas positivas ficarão enraizadas nos corações das pessoas por causa disso. Eu já escutei testemunhos de pessoas que relataram que quando eram pequenas participavam de estudos bíblicos na igreja, e por alguma coisa do destino, quando essas pessoas que aprenderam quando eram pequenas, elas cresceram e por algum motivo elas foram embora dos caminhos do Senhor, preferiram viver uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de vício no álcool e vício na droga, mas num determinado momento essas pessoas foram curadas e libertas disso, porque elas se lembraram no passado dos ensinamentos da palavra de Deus. Saiba, se você estiver disposto a ensinar alguém um pouco sobre a palavra de Deus, saiba que você está lançando sementes, e essas sementes germinarão no coração das pessoas, porque a palavra de Deus diz que nenhuma palavra volta vazia. E talvez você agora, nesse momento, esteja com vontade de começar a compartilhar um pouco da palavra de Deus, mas está pensando: eu não sei nada, eu sei muito pouco. Saiba, todos nós sabemos muito pouco. O que basta é um coração disposto e um coração disponível. Porque aí sim, quando Deus vê um coração disposto, um coração disponível, Ele capacita. O Espírito Santo de Deus derrama conhecimento e capacidade. Então o Senhor nessa noite está procurando corações dispostos a quererem compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser compartilhada de forma simples. Basta você abrir um salmo e ler para a pessoa e depois fazer uma oração. Por exemplo, no almoço com a tua família, no almoço de domingo, você estará compartilhando a palavra de Deus. Você estará lançando sementes nesses corações que darão muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Então esse é o versículo-chave. Deixa eu colocar mais uma imagem na tua tela para expandirmos o nosso conhecimento. Bem, agora você está vendo uma breve cronologia de Davi a Neemias. Então nós já vimos muito Neemias. Aqui embaixo nós temos Nabucodonosor, quando ele invade Jerusalém e leva o povo para o cativeiro. O templo de Salomão é destruído e depois de 70 anos começa o retorno deste povo que estava cativo em Jerusalém, estava cativo na Babilônia para Jerusalém. Então nós temos 3 grandes
decretos que os imperadores fizeram para que o povo retornasse para Jerusalém. Então Ciro fez o primeiro decreto, Dário fez o segundo decreto e Artaxerxes fez o terceiro decreto. Depois nós vemos Neemias mais um pouquinho mais para frente, tá? Não vai ser na aula de hoje. Um ponto importante, entre o segundo decreto e o terceiro decreto nós temos a história da rainha Esther, uma grande mulher de Deus. Então veja que todo o contexto, toda a história está conectado. Logo depois do segundo decreto, nós temos ali a construção, a conclusão da construção do templo. Então este é o contexto, esta é a cronologia deste grande e importante período para a história do povo de Deus. E agora eu estou colocando na tua tela o primeiro versículo deste livro. Nós não passaremos por diversos versículos, a mensagem aqui é muito mais espiritual, só estou compartilhando isso contigo para você ter o entendimento do contexto, mas o livro de Esdras começa da seguinte forma, estou pondo na tua tela. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim, de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e que seu Deus esteja com vocês. Então aqui nós vemos, logo no primeiro capítulo, algo que nós já vimos no final da aula passada, Deus movendo o coração do rei Ciro para que ele permitisse a volta do povo de Deus para a reconstrução do templo do Senhor. Então aqui encerra-se o período de cativeiro e começa os 3 grandes retornos do povo de Deus para Jerusalém, para reconstruir, não só reconstruir a cidade, mas reconstruir o templo, reconstruir a parte espiritual e depois reconstruir os muros. Então, 3 grandes retornos do cativeiro, cada um com um objetivo muito específico. Um ponto importante, uma lição que eu gostaria de trazer também para a aula de hoje, que esta lição, este ensinamento, eu peço para que o Espírito Santo enraize isso no meu coração e no seu coração. A importância de nós orarmos, de nós nos prostrarmos, jejuarmos, para nós termos a proteção de Deus. Amém? Então nós vemos em Esdras 8. Ali, junto ao canal de Ava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e a nossos bens. Veja, Esdras ele estava liderando o povo para pegar alguns utensílios que foram roubados lá atrás por Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, quando ele destruiu o templo do Senhor, aquele que Salomão construiu, ele roubou algumas coisas e levou para a Babilônia. Agora, com a permissão de Ciro, Esdras estava pegando alguns utensílios que eram usados no templo e ele estava retornando esses utensílios de novo para Jerusalém. E esses utensílios eram utensílios caros, importantes, de materiais preciosos. Então, Esdras estava preocupado que poderia acontecer algo no caminho até o retorno, porque a viagem não era curta, era uma viagem longa. E Esdras reuniu todo este pessoal que estava nessa viagem para orar e jejuar e pedir proteção. Primeira lição aqui, pessoal, não esqueçam de vocês orarem e pedindo a proteção de Deus. Em qualquer coisa, em qualquer atividade do dia a dia, vocês que foram pegar o carro, forem sair na rua, conversem em todo o tempo com o Senhor. Peçam a proteção
dele, porque ele é capaz de proteger independente da situação. Veja aqui que Esdras reuniu as pessoas para orarem e jejuarem. Eu te aconselho, se você está passando por alguma dificuldade, reúna o teu marido, reúna a tua esposa, reúna com algum parente, se reúna com seus filhos e clame e jejue e ore pela proteção e provisão do Senhor, porque isso acontece. Amém? Dando continuidade, Esdras 8:23. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que o nosso Deus cuidasse de nós. E ele atendeu as nossas orações. Nós temos um Deus vivo que escuta o clamor do seu povo. Acontecia naquela época, em torno de 400 anos antes de Cristo, e continua acontecendo a mesma coisa nos dias de hoje. Deus inclina os seus ouvidos àqueles seus filhos que estão o buscando em oração e em jejum com fervor. O que significa fervor aqui? É realmente acreditar, é crer que existe um Deus que escuta as orações. Amém? Dando continuidade nessa história um pouco mais adiante. Esdras 8:31, 32. Levantamos acampamento junto ao canal de Ahava no dia 19 de abril e partimos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus nos protegeu e nos guardou dos inimigos e bandidos ao longo do caminho. Assim chegamos em segurança a Jerusalém, onde descansamos por 3 dias. Amém, queridos? Veja que história maravilhosa. Pessoas, homens e mulheres se levantaram para aclamar e jejuar ao Senhor. Eles fizeram isso e Deus atendeu. E depois disso eles puderam descansar. Saiba que você tem um Deus que é fiel. Ele escuta as suas orações. Ele escuta as orações do seu povo. E ele tem o poder de proteger e abençoá-los. Amém? Se você acredita na fidelidade do Senhor, se você acredita que a oração que Deus se inclina com as orações dos seus filhos quando eles os fazem com fervor, com intensidade, coloque um amém aqui no chat, dê um amém alto, bem alto aí na sua casa, tá bom, queridos? E dando continuidade na aula, pessoal, eu li o primeiro capítulo, os primeiros versículos de Esdras. Deixa eu destacar um ponto aqui e importante para eu trazer mais uma palavra para o teu coração e mais um ensinamento. Eu vou ler de novo o primeiro trecho. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Então veja que naquela época, existia um profeta de Deus que liberou uma palavra e depois Deus cumpriu essa palavra. É lógico que Jeremias era um homem de Deus, então Deus pediu para Jeremias passar essa palavra e depois de um período, Deus cumpriu essa promessa. Antes de eu entrar nessa profecia, nessa promessa, deixa eu explicar mais uma coisa para vocês do que eu tenho dito em todas as aulas e já disse hoje no começo da aula. Estou projetando na tua tela, tem 2 imagens. Uma imagem que você pode ver, tem todos os livros da Bíblia. Então nós já passamos por alguns. Veja, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Estamos aqui em Esdras. Estamos conhecendo um pouco mais dos ensinamentos de Deus deste livro. E veja que esse versículo que nós acabamos de ler fala de quem? Fala de Jeremias. Veja, na sequência da Bíblia, aonde está Jeremias? Jeremias está aqui embaixo. O que eu quero dizer com isso, o que eu quero ensinar para vocês, de novo, mais um ponto importante. A Bíblia está numa sequência não histórica. De novo, o que eu quero dizer com isso? Se você ler Jeremias e você simplesmente ler ele de uma forma isolada e não entender o contexto, você não vai conseguir entender a mensagem. E é isso que eu tenho dito para vocês, da importância de nós estudarmos o livro, a Bíblia, como nós estamos fazendo toda terça-feira. Porque Jeremias, mesmo aqui que na ordem como está organizada a Bíblia esteja muitos livros depois, ele está falando para este período aqui de final de 2 Reis e de Esdras.
Na imagem do lado, você consegue ver com mais detalhes. Olha, Jeremias aqui, ele está entre este período do final dos reis e até no meio aqui do período do cativeiro da Babilônia. Por isso, pessoal, continuem conosco todas as terças-feiras, porque a ideia não é simplesmente trazer uma mensagem para o seu coração para acalmar, aquietá-lo, te dar esperança. Sim, nós vamos fazer isso porque esta é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus para a tua vida, mas também entrarmos um pouco mais com profundidade para ficar mais fácil, porque muitas pessoas leem os livros de profetas e não conseguem entender. E por que não entendem? Porque falta este link importante com contexto histórico. Agora vamos entrar um pouco mais no detalhe aqui do que foi essa palavra que Jeremias disse, um profeta de Deus, e Jeremias naquela época representava a voz de Deus. Jeremias 25:12. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Aqui Deus estava usando a boca de Jeremias para falar: ei, vocês que fizeram o meu povo sofrer, saiba que virá juízo sobre vocês. Aqui Deus estava protegendo o povo dele, né? E aqui Deus declarando, Deus profetizando, e tudo isso aconteceu antes do retorno para Jerusalém, né? Já era no final ali daquele período de exílio. Ainda os fatos não tinham acontecido, eram profecias, eram palavras proféticas. Palavras proféticas vêm antes dos acontecimentos físicos, vamos assim dizer. Dando continuidade em um versículo muito famoso. Veja, você que está me assistindo talvez conheça esse versículo, mas aqui você vai aprender que este versículo está conectado com um contexto do retorno do povo de Deus do exílio do cativeiro para Jerusalém. Jeremias 29. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, sua terra. Uau! Talvez, como eu tinha dito, você já conheça esse versículo, né? Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, mas este versículo está conectado com essa história da promessa de Deus para o seu povo, que eles sairiam do exílio, do cativeiro, e retornariam para Jerusalém. Então aqui nós aprendemos algumas coisas. A palavra de Deus que foi declarada, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Então, o que isso significa nos dias de hoje? A Bíblia é a palavra de Deus. As bênçãos que existem na palavra de Deus são para a sua vida, e elas irão se cumprir se o povo de Deus obedecer e o buscar em oração. Veja, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Veja, existe uma palavra de Deus, existe uma profecia, existe uma bênção liberada para as nossas vidas, mas precisa da nossa ação de buscar, de clamar, de orar de todo o coração. E aí Deus cumpre nas nossas vidas. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, tem uma palavra sobre a sua vida, e essa palavra está na Bíblia. Busque, clame, ore e jejue, porque a Deus cumprirá a obra dele na sua vida. Amém? Eu gostaria também de trazer um fato curioso que mostra neste período do retorno. O
nosso Deus é um Deus do impossível. E por que eu estou dizendo isso? Nessa história, Deus mostra a sua soberania sobre todas as pessoas. Nós vemos nessa história Deus movendo o coração de 3 reis. Esses reis, eles não eram filhos de Deus. Eles não pertenciam ao povo de Deus. Eles adoravam outros deuses. Eles não adoravam ao Deus Jeová, o Criador de todas as coisas. Não, eles tinham outras práticas de adoração que não eram o nosso Deus. Mas mesmo assim, Deus moveu o coração deles para que eles permitissem que o povo de Deus retornasse para Jerusalém e reconstruísse o seu templo e a reforma espiritual. Os reis persas que participaram dessa história foram Ciro, Cambises, Dario, Xerxes e Artaxerxes. Esses reis não eram adoradores do nosso Deus, mas Deus moveu o coração deles em favor do seu povo, do povo de Deus. O que eu quero dizer com isso, o que nós aprendemos aqui, não existe autoridade na terra maior do que o nosso Deus. Ele tem o poder de mover o coração de todos os homens que existem e habitam nessa terra para abençoar a minha e a sua vida. Então, não se agarre muito em questões políticas, não tenha medo de autoridades, tenha respeito, não tenha medo, né? Não só em questões políticas, mas você talvez tenha um chefe, uma chefa, preste contas para alguém e essa pessoa não é de Deus, mas por algum motivo ela possa estar agora te assolando, te perturbando. Saiba que Deus tem o poder de mover o coração de todas as pessoas, inclusive aquelas que ainda não o pertencem. O meu papel e o seu papel nessa situação é buscar e clamar, que Deus ouve. Nós já aprendemos isso. Ele move corações para abençoar a vida do seu povo, a vida dos seus filhos. Então, hoje eu te encorajo e eu peço que você reflita para que você saia de um status de amargura, de tristeza, um status de preocupação pelas coisas que estão acontecendo no Brasil e ao redor do mundo, e que você tenha a certeza que o nosso Deus tem o poder de fazer isso. Basta o clamor do povo e a vontade dele de cumprir a obra dele no momento que ele quer. Deus sabe o momento exato de fazer a tua obra e de abençoar o seu povo. Não é quando eu quero, é quando Deus quer. Nós aprendemos isso. O povo estava no exílio. Deus lançou uma palavra através de Jeremias que Deus ia libertar o povo do cativeiro. Mas quando essa palavra foi liberada, até ela acontecer, houve um período, houve um tempo, porque Deus sabia que naquele tempo que iriam acontecer essas coisas era o melhor momento. Então, acredite somente em Deus, acredite na palavra, e eu já declaro sobre a sua vida que tempos novos chegarão em nome de Jesus. Amém, queridos? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu te encorajo a você se alegrar realmente, acreditar que existe um Deus que está ouvindo as nossas orações e que a partir de hoje um ânimo novo recaia sobre a sua vida, um ânimo de esperança não em homens, mas sim em nosso Deus que tem o poder de mover todos os corações dos homens que habitam nessa terra. Amém? Eu convido você agora a fechar os seus olhos para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua aula de hoje, obrigado pela tua palavra. Nos encoraja, Espírito Santo de Deus, a acreditarmos na tua palavra, a te buscarmos em oração. Ó Senhor, receba as nossas orações, ó Pai, em nome de Jesus que te pedimos, e também te pedimos proteção no nosso ir e vir, proteção contra o coronavírus, guarde a nossa saúde, guarde as nossas finanças, restaure os relacionamentos, Pai, para que nós podemos desfrutar
desfrutar da tua boa obra. E nós te pedimos, Espírito Santo, faça morada em nossos corações, avivando a palavra de Deus, derrame na vida de todos nessa noite, ó Senhor, uma vontade de obedecer a tua palavra, de compartilhar a tua palavra, assim como foi na vida de Esdras. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, pessoal. Tenha uma boa noite e até a próxima aula.